mais do que a gente está propondo. Quanto à representação, uma questão prática que sempre ocorre no centro acadêmico, que a gente vê muito nas atividades, é que as pessoas se interessam por dadas atividades. Né? A nossa ideia, assim, a ideia que permeia gás da chapa é tentar trazer todos para o máximo de atividade possível, mas a gente sabe que isso é a utopia, que a gente vai perseguir, não vai ser o que a gente vai conseguir realizar. Discussões possíveis, né? Mas sabendo que as pessoas que participarão de cada uma das discussões, elas não necessariamente estarão em todas. Por isso a gente volta ao ponto central da comunicação, porque às vezes o que é discutido em uma pode voltar em outra discussão depois. Então, tentar ao máximo unir todas as frentes de debate, né, em torno da comunicação. Tem tempo ainda. Eu acho que é muito pobre essa questão de direita e esquerda, como se só existissem esses dois polos. A realidade é o seguinte, a discussão é maior, entendeu? Tem várias opiniões, tem várias coisas que pessoas de esquerda discordam de si, coisas que pessoas de direita discordam de si, entendeu? A gente não quer criar um instituto que fala assim, não, aqui está a esquerda, aqui está a direita, junta, entendeu? A gente quer um lugar onde as pessoas possam falar, independente de ter que falar, eu sou de esquerda, eu sou de direita. É isso que é o essencial. E para isso, gente, a gente não pode ficar se dizendo, falando toda hora, mas eu tenho coisa que a gente tem um pensamento político todo, entendeu? Isso é essencial, a gente falar. É uma franqueza. Só que a gente não pode ficar só voltado para o nosso livro. Essa é a ideia, entendeu? Como centro acadêmico, a nossa obrigação é levar o debate a tudo. A gente não pode ficar batendo pé esperando a galera vir para o debate. A gente tem que ter informação e trazer o pessoal para o debate. Então, é porque nós somos uma democracia. Então, apesar de a gente respeitar a maioria, a gente vai ouvir todos. Porque, tipo, a democracia sem a diversidade não é uma democracia. É apenas uma ditadura da maioria. Então, é uma importância para promover a discussão de todos. Eu acho que uma coisa que tem que ser considerada assim, da primeira vez, eu acho que foi dito que talvez a gente procurasse a diferença econômica e eclética para entender melhor o que eles querem, que a gente também tentar juntar as ideias com a DKE e fazer uma coisa mais unida entre a economia. A gente começou isso no primeiro debate. Eu acho que assim, como eu falei da primeira vez, realmente não tem como a gente não fazer a ideia da maioria. A opinião da maioria sempre vai prevalecer, mas eu acho que talvez se a gente conseguisse ajudar, melhorar essa interação que existe, eu acho que o diálogo seria maior. E com isso respeito, as opiniões seriam mais discutidas, melhor discutidas, e a gente conseguiria uma opinião mais geral. Tentando não excluir uma das partes. Suzano? Chapa Adam Smith. É você, Suzano. É para ele? Alguém tem uma pergunta para a chapa demanda efetiva? Você estava na frente. Ô Tom, peraí Tom, a Flávia estava na frente, ela já tinha essas coisas. Fala um pouco mais alto. Duas chapas falaram da atividade, principalmente a e aí eu queria colocar um pouco, vocês acham, a posição da atividade que é, enfim, a representatividade hoje. O que significa hoje a representatividade que sentido? Vocês não estão apresentando, acho que nenhuma das duas chapas até agora, não estão apresentando nenhuma
esse projeto? Há problemas nisso, não há? Né? Porque é quando os estudantes acreditam qual que é. Aqui está montada a universidade. A gente vai defender a universidade da forma como ela está, elitista, né? Tipo, o privilégio, o direito de uma minoria, né? Esse privilégio de poder estar aqui, né? Enquanto tem a maioria da juventude negra está fora da universidade, tem quantos negros tem aqui? Né? Isso é uma questão pertinente para muito pertinente para os estudantes refletir, né? Discutir a partir do que está colocado nacionalmente também, né? No projeto de educação nacional, né? Conclui, claro. Qual é a posição dos estudantes da economia civil? Por que achar relevante? É relevante? É relevante? Tem uma juventude aqui na universidade que esteja preocupada com as condições de trabalho dos trabalhadores, seja voltada à universidade para os interesses da classe dos trabalhadores, que estão fora dela. Eu acho que a posição que a gente toma é uma posição crítica, sim, a essa universidade. Essa é uma universidade elitista e hierárquica. E nesse sentido, é até a função que a gente quer para o CEA. Nesse sentido, a gente ama a representatividade. A própria auto-organização dos estudantes já cria uma contraposição. É uma universidade dirigida por uma minoria de professores titulares que sequer pensam em vários problemas da graduação mesmo, enfim, questões, por exemplo, da permanência estudantil, que limita muito a participação dos poucos estudantes pobres que entram, e também a própria organização de coisas festivas, de festas, por exemplo. Enfim, só que uma das coisas que a gente tem que fazer é a gente partir das demandas concretas e imediatas dos estudantes daqui, não ser uma coisa isolada, não pegar a questão ampla, totalmente externa a nós, mas sim partir do corpo que a gente tem e elencar com os problemas externos, elencar com essa questão da restrição que essa universidade cria, ou mesmo com a discussão mais teórica que a gente tem que levantar internamente aqui dentro da universidade, principalmente dentro do IE, que é o projeto desenvolvimentista. Discordando ou concordando, a gente tem que levantar esse ponto, se isso é suficiente mesmo para o Brasil ou para o mundo, se isso vai dar resposta tanto para as nossas aspirações pessoais, para a realização particular da gente como estudante, e também do próprio Brasil, da própria humanidade como um todo. Em primeiro lugar, eu tenho que admitir, eu concordo totalmente com a posição da pergunta, que a situação de direito é essa, que apenas nós temos direito a acesso à universidade. Na verdade, é um grande problema de base do próprio país. E a gente constrói essa meritocracia, entra na faculdade pelo mérito, mas não esse mérito, talvez seja um mérito de nascimento, né? Já que a gente nasceu numa família abastada, que pôde pagar uma escola particular, pôde pagar um cursinho, que permitiu que a gente entrasse na faculdade. Então, realmente, essa faculdade representa, de certa forma, uma elite econômica ou social do país. E agora eu me pergunto, como nós do CAEC podemos atacar isso? De certa forma, o mérito é uma forma muito difícil de atacar, e talvez tenha a sua própria validade. O que a gente pode ressaltar é exatamente essa sociedade desigual que existe. Mas qual é o nosso poder de ação, além de escrever uma carta de ujeriza a situação, ou de mudar? Como a gente pode mudar? Entendeu? É uma posição muito complicada. A gente sabe que é ruim, sabe que tem que mudar, e qual é o nosso poder de ação? É isso. Nós como possível pessoas da academia, a gente sabe que não cabe a nós mudar isso, mas cabe a nós discutir e tentar alavancar esse contra-projeto. Não significa que nós iremos mudar, mas nem partir de algum lugar. E essa vai permear assim, os nossos debates sobre o projeto de universidade, sobre a meritocracia que está imposta aqui dentro. Acho que um dos modos de transformar isso Não, fala rápido. é relacionar também o que está acontecendo, os problemas dentro do IE, os problemas em geral da Unicamp, também se articular com o movimento estudantil em geral do Brasil, que está acontecendo na Unifesp, por exemplo, a repressão lá ao movimento, a falta de prédio. Pessoal, faltam
10 minutos para as 2 horas, bastante gente tem aula, então a gente já tem aqui mais 5 pessoas inscritas, então não vai dar para todo mundo falar, mas vamos dar prioridade aqui para quem já está inscrito. Suzana. Vem pra cá. Peraí, eu vou aí, você fala pra falar. Da política, vou responder a primeira pergunta. Eu acho que, primeiro, a gente. Eu acho que isso foi mal interpretado no último debate. Eu acho que é pra vocês. A gente tem um momento de dizer que a gente era política. Não estou dizendo que a gente não disse isso. Talvez foi mal interpretado. Foi, sim, foi que bom. É isso que eu tenho que dizer. Entendeu? A gente expressou mal isso no último debate. A gente em nenhum momento está dizendo que a gente é política. O que a gente está tentando dizer, a gente aceita todas as ideologias. O nome da chapa foi escolhido. Porque não tem nada a ver com essa ideologia do cara que escolheu o nome da chapa. Isso não muda, que quando a gente fala, cada um de nós tem a nossa ideologia. Entendeu? No momento que cada um de nós tem a nossa ideologia, a gente não tem como mudar isso. O que a gente está tentando dizer, a gente vai tentar deixar um pouco de lado isso, ouvir a opinião dos outros e a gente vai debater com a nossa ideologia, a gente rebate os outros e fala. A gente não momento de extrema direita, a gente não momento nada disso. Porque eu posso virar para você e falar, eu sou de esquerda ou eu sou de direita. Isso não importa. Eu sou um membro dessa chapa. Como qualquer um de nós, como qualquer um de vocês também pode ser, entendeu? No momento que você vai lá, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. A gente vai debater até o momento que a gente vai chegar a uma solução. Entendeu? Então, a chapa em si, a nossa chapa, a gente não está nós somos um equilíbrio. A gente não é a política, e a gente não é esquerda, a gente não é direita. A gente é um equilíbrio entre essas duas ideias. Bom, respondendo a segunda pergunta a respeito ao espaço do CAECO, e por que isso é tão importante? Na verdade, você entender que o próprio homem é um ser muito mais complexo. A gente não vive só de comida e abrigo. Né? Nós somos também um animal social e, de certo ponto, para alguns, um animal espiritual. E o espaço do CAECO é exatamente esse espaço onde a gente pode desenvolver e crescer nesse lado social. Exatamente, um espaço organizado, limpo, que as pessoas possam ficar juntas. Exatamente, um espaço de socialização. Isso é tão essencial para o desempenho humano como os outros ambientes, como a própria comida. Exatamente. Exatamente. Então nós temos que promover o aluno como um homem, não como um animal. Então por isso é tão importante. Repete a terceira pergunta, porque a gente realmente não está conseguindo ouvir.